Muito bem, pessoal. Um sinal exponencial complexo de tempo discreto tem uma expressão bastante semelhante ao sinal exponencial complexo de tempo contínuo. Ou seja, o sinal x na amostra n é igual a constante c ou uma constante c multiplicado por alfa elevado a n. Normalmente, c e alfa são grandezas complexas ou podem ser complexas. Eu posso também escrever alfa como sendo e elevado a beta, portanto, a expressão para o sinal de tempo discreto vai ser x de n igual a c que multiplica e elevado a beta n. Mas o mais usual para este caso de sinal exponencial de tempo discreto é a utilização desta expressão aqui. Muito bem, vamos primeiro analisar o caso onde c e alfa são números reais. Então temos x de n igual c, um número real, vezes alfa elevado a n. Este resultado aqui sempre será um número real. Temos aqui então algumas situações possíveis. Primeiro, módulo de alfa igual a 1. Neste caso, o sinal será uma constante, já que se alfa for 1, o módulo de alfa é 1, então 1 elevado a n sempre vai ser 1. Outra situação possível, módulo de alfa é menor do que 1. Então, neste caso, eu tenho aqui um número menor do que 1 elevado a n. Quanto maior for o número de n, ou melhor, quanto maior for o número n, menor será o resultado alfa elevado a n. Portanto, o módulo do sinal decresce exponencialmente com a amostra n. Outra situação possível é alfa, ou melhor, módulo de alfa maior do que 1. Neste caso, então, é um número maior do que 1 aqui. Este número elevado a n, à medida que n cresce, então, este resultado cresce. Portanto, o módulo do sinal cresce exponencialmente com o valor de n. Muito bem, o segundo caso, esse caso aqui, módulo de alfa menor do que 1, tem duas particularidades também. A primeira, para alfa menor do que 0, maior do que menos 1, alfa. Então, neste caso, o módulo do sinal decresce de forma exponencial e alternada com n. Por quê? Para alfa menor do que 0, ou seja, um número negativo, porém maior que menos 1, eu vou ter este módulo, digamos assim, deste valor alfa elevado a n, crescendo. Mas como alfa é negativo, então quando alfa for elevado ao número par, o resultado é positivo. Quando for elevado ao número ímpar, será negativo. Então o módulo do sinal decresce de forma exponencial e alternada com n. A outra situação é quando alfa for menor do que menos 1. Então será um número maior em módulo do que 1, portanto, este valor alfa elevado a n vai crescendo em módulo, porém, se n for positivo, o resultado é positivo. Se n for se n for par, o resultado será positivo. Se n for ímpar, o resultado será negativo. Portanto, o módulo do sinal cresce de forma exponencial e alternada com o valor de n. Esta figura aqui, então, ilustra estas situações possíveis. Então, tem aqui o primeiro caso, quando o módulo de alfa é maior do que 1, o sinal cresce exponencialmente com o valor do n. Aqui eu tenho no segundo caso, quando o módulo de alfa é menor do que 1. Então, o sinal decresce exponencialmente com o valor de n. Aqui eu tenho o caso onde o módulo do alfa é menor do que 0, mas maior do que menos 1. Então, tem uma oscilação do sinal, ele está decrescendo exponencialmente e oscilando de uma amostra para outra. Já que eu tenho um valor negativo para o alfa elevado a n, quando n for par, esse resultado será positivo, quando n for ímpar, será negativo. Então, o sinal fica alternado desta maneira. E, finalmente, aqui para módulo do n menor do que menos 1. Então, em módulo, vai crescendo o valor, mas como alfa é um número negativo, então esse número negativo maior do que 1 elevado ao número par é positivo, elevado ao número ímpar é negativo. Então, o sinal cresce exponencialmente de forma alternada com o valor do n. Muito bem, agora vamos considerar que beta é um valor puramente imaginário, o que vai implicar em módulo do alfa é igual a 1, e vamos considerar c igual a 1 por simplicidade. Então, neste caso, temos x de n igual a e elevado a j ômega 0 n.
Então podemos relacionar esse sinal com esta outra expressão senoidal, x de n igual a cosseno de ômega 0 n mais um ângulo de fase φ. Lembre-se que a expressão aqui é em cosseno, mas esta variação é considerada uma variação senoidal. Nesta figura e nas demais temos algumas ilustrações para este tipo de sinal. Então aqui temos x de n igual a cosseno de 2πn sobre 12. Isso gera um sinal periódico desta forma. Depois discutiremos melhor como configurar ou como determinar esse período. Aqui um outro sinal, também periódico. E aqui um outro sinal que parece ser periódico, mas nós vamos ver aqui um pouco que esse sinal não é periódico. X de n igual a cosseno de n sobre 6. Parece um sinal periódico, mas não é. Parece, mas não é. Bom, voltando então à expressão x de n igual a módulo do c alfa elevado a n e elevado a j θ elevado a j ômega 0 n, nós podemos então agora utilizar a relação de Euler nesta expressão e termos aqui duas componentes, uma real e uma imaginária para o sinal n. Tanto faz, posso utilizar esta expressão para descrever o meu sinal como essa expressão em cosseno ou esta expressão em seno, elas são equivalentes. Aqui também temos as situações possíveis, né? Quando alfa, ou módulo de alfa, for igual a 1, tem uma sequência senoidal com amplitude constante. Se o módulo do alfa for menor do que 1, então tem uma sequência senoidal multiplicada por uma sequência exponencial decrescente. E quando o módulo de alfa for maior do que 1, temos sequências senoidais multiplicadas por uma sequência exponencial crescente. Aqui está então a figura que ilustra estes dois casos, né? É um sinal senoidal multiplicado por uma exponencial crescente. A envoltória está definindo como é esse comportamento. E aqui um sinal senoidal multiplicado por uma exponencial decrescente. Muito bem, vamos começar a ver agora então as propriedades e periodicidade dos sinais exponenciais complexos de tempo discreto. Bom, em primeiro lugar, precisamos lembrar o seguinte: apesar de haver muitas semelhanças entre os sinais de tempo contínuo e os sinais de tempo discreto, também há algumas diferenças entre elas. Nós vamos enfatizar duas delas aqui. A primeira delas é que para um sinal de tempo contínuo elevado a j ômega 0, nós temos o seguinte: quanto maior for o valor de ômega 0, maior será a taxa de oscilação do sinal. Por exemplo, para um sinal ou para uma frequência ômega 0, um período t0. Se eu dobrar a frequência para 2 ômega 0, diminuo o período para t0 sobre 2. Se eu triplicar a frequência para 3 ômega 0, o período cai t0 sobre 3 e assim por diante. Nós vamos ver depois o que acontece para o sinal de tempo discreto. Outra coisa importante é que, para um sinal de tempo contínuo, nós temos que e elevado a j ômega 0 é periódica para qualquer valor de ômega 0. Como eu falei, se eu for dobrando a frequência, eu vou diminuindo o período, então eu consigo ter o sinal e elevado a j ômega 0t periódico para qualquer valor de frequência ômega 0. Então vamos ver agora como é o comportamento para o sinal de tempo discreto. Bom, vamos começar então analisando a questão do aumento de ômega 0. Vamos considerar então um sinal exponencial complexo de tempo discreto com a frequência ômega 0 mais 2π. Você pode achar estranho escrever ômega 0 mais 2π, mas para um sinal de tempo discreto, ômega 0 é radianos, não é igual à frequência angular para um sinal de tempo contínuo, que seria radiano sobre segundo. Aqui não, ômega 0 também é radiano, portanto eu posso somar ômega 0 com um ângulo 2π, por exemplo. Então, imaginemos o sinal e elevado a j ômega 0 mais 2π vezes n. Então isso fica e elevado a j ômega 0, que multiplica e elevado a j 2πn. Ora, isso aqui então é igual a e elevado a j ômega 0 vezes n, já que o módulo disso aqui vai ser 1. Então, o sinal exponencial na frequência ômega 0 mais 2π é o mesmo sinal na frequência ômega 0. E vai ser o mesmo sinal na frequência ômega 0 mais 4π, ômega 0 mais 6π,
ômega 0 mais 8π, não importa. E assim por diante. Vai ser sempre o mesmo sinal. Então não adianta eu ir aumentando indefinidamente a frequência, porque o sinal não vai mudar mais. Ok? Bom, como é que ocorre então variação do sinal em função da frequência para um sinal senoidal de tempo discreto? Na verdade, ela ocorre em um intervalo de 0 a 2π. No intervalo ômega 0 maior que 0, menor que 2π, ou no intervalo ômega 0 menor que π, maior que menos π. Vamos analisar então essa questão nas figuras a seguir. Aqui nós temos um caso então onde ômega 0 é igual a 0. Então, x de n é cosseno de 0 vezes n, vai ser sempre 1. Portanto, é um sinal constante. Frequência indefinida. Agora vamos analisar o caso onde ômega 0 é π sobre 8. Então, nós temos esse sinal com esta variação aqui. Ele vai se repetir, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, a partir do da 17ª amostra, então o sinal começa a se repetir. Portanto, nós temos aí uma frequência estabelecida e também um período estabelecido. Agora temos aqui o sinal x de n igual ao cosseno de π sobre 4 vezes n. Também é um sinal periódico. Vamos ver quando ele se repete. Começando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele se repete a partir da nona amostra de n. Para o sinal π sobre 2 vezes n. Desculpe, π vezes n sobre 2. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. A partir então da quinta amostra, ou seja, para 4 amostras eu tenho o meu período definido. E assim por diante, à medida que eu vou assim. Isso vai acontecer até quando? Até eu chegar aqui no π vezes n. Então aqui eu tenho 1, 2, 1, 2. Então, a cada 2 amostras eu tenho a repetição do sinal. Quando eu começo a aumentar este valor do argumento, começa a diminuir novamente a variação do sinal. Então eu tenho aqui ó, novamente 1, 2, 3, 4, 5. E assim os sinais vão sendo repetidos até chegar no sinal inicial, que seria ômega 0 igual a 0, aqui no caso, ômega 0 igual a 2π. Portanto, o sinal se repete a partir deste valor, não tem mais variação. Então, toda a variação está concentrada no período de 0 a 2π. Muito bem, então a segunda propriedade que vamos analisar diz respeito à periodicidade do sinal discreto. Bom, para que o sinal e elevado a j ômega 0 n seja periódico com o período n, nós temos que obedecer essa relação aqui. E elevado a j ômega 0, que multiplica n minúsculo mais n maiúsculo, deve ser igual a e elevado a j ômega 0 n minúsculo. Bom, para que isso aconteça, é equivalente dizer que e elevado a j ômega 0 n maiúsculo deve ser igual a 1. Ou seja, para que esta relação seja obedecida, ômega 0 vezes n maiúsculo deve ser múltiplo de 2π, 2πm. Então nós podemos escrever ômega 0 sobre 2π igual a m sobre n. Veja bem, m é um número inteiro, n é um número inteiro. Para que isso seja verdadeiro, ômega 0 sobre 2π deve ser então um número racional. Observe então que ômega 0 sobre 2π é um racional, embora eu tenha aqui no denominador 2π, que é um número irracional. Bom, usando então esses cálculos, nós podemos determinar a frequência e o período fundamental das exponenciais complexas de tempo discreto. Se n tiver um período fundamental igual a n, a sua frequência fundamental será 2π sobre n. Nós podemos então estabelecer essa relação por uma simples analogia com o sinal de tempo contínuo. Bom, então a partir desta relação, ômega 0 sobre 2π igual a m sobre n, nós podemos escrever ômega 0 sobre m 2π sobre n. Ou, para o período fundamental n, podemos relacionar com m e ômega 0 dessa forma. Então, n maiúsculo é m, que multiplica 2π sobre ômega 0. Fazendo então uma rápida comparação entre os sinais de tempo contínuo e sinais de tempo discreto, para a frequência fundamental aqui, no caso, o sinal de tempo contínuo, ômega 0, o período fundamental vai ser então 2π sobre ômega 0.
Para os sinais de tempo discreto, aqui uma pequena diferença. A frequência fundamental depende do valor desse número n, que é o menor número que nós precisamos encontrar para determinar essa frequência, e o período fundamental, n maiúsculo, então vai ser m, que multiplica 2π sobre ômega zero. Nós vamos aplicar agora esses conceitos naquelas três figuras que nós apresentamos anteriormente, né, quando fizemos aí a apresentação inicial dos sinais de tempo discreto. Então, o primeiro caso aqui, eu tenho um sinal de tempo discreto, x de n igual a cosseno de 2π vezes n sobre 12. Bom, esse sinal, então, é o equivalente a um sinal de tempo contínuo, x de t igual a cosseno de 2π t sobre 12, amostrados em instantes de tempo inteiros. Neste caso, então, ele é periódico com um período fundamental de 12 segundos, já que é no domínio do tempo. Para o sinal de tempo discreto, né, x de n vai ter um período também fundamental igual a 12, um número adimensional 12, pois a cada 12 pontos o sinal vai se repetir. Então, nesse caso, foi muito fácil determinar o período fundamental. A expressão já nos ajuda a encontrar esse valor apenas por uma inspeção rápida visual. Agora imagine que o sinal x de n igual a cosseno de 8πn sobre 31. Bom, este sinal então é equivalente a um sinal de tempo contínuo, x de t, cosseno de 8πt sobre 31, não é? O período, nesse caso, então, vai ser 31 sobre 4, porque eu preciso reproduzir aqui 2π ou múltiplos de 2π. Portanto, o período, no caso aqui, para o sinal de tempo contínuo é 31 sobre 4 segundos. Para encontrar o período fundamental para o sinal de tempo discreto, esse sinal aqui, então nós temos que fazer essas operações relacionando então a frequência ômega zero com n e com m. Então, essa relação 2π sobre ômega zero vai ser igual a 31 sobre 4, retirando lá do sinal de tempo contínuo, mas por outro lado, o período fundamental vai ser n igual a m sobre 2π sobre ômega zero, portanto, substituindo aqui 31 sobre 4, resulta que m é igual a 4 e n é igual a 31, ou seja, é o menor número m que resulta no menor número inteiro n maiúsculo para o período fundamental. Portanto, esse sinal vai se repetir a cada 31 amostras de n. X de n é periódico com período fundamental 31, né? Pois os valores se repetem a cada 31 pontos. Finalmente, a terceira figura, o terceiro sinal que nós mostramos, ele tem a expressão x de n igual a cosseno de nπ. Seria equivalente, então, ao sinal de tempo contínuo, x de t igual a cosseno de t sobre 6. Este não é um sinal periódico, porque não importa o valor de t, ele nunca vai ser múltiplo de 2π. Π é o número irracional, eu não consigo, então, reproduzir um múltiplo de 2π com essa expressão aqui. Portanto, este não é um sinal periódico no domínio de tempo contínuo, também não é um sinal periódico no domínio de tempo discreto. Apesar de parecer um sinal periódico, ele não é um sinal periódico. Bom, então vamos agora ao exemplo 1.6 aí do livro. Diz assim: determinar o período fundamental do sinal de tempo discreto x de n igual a e elevado a j 2π sobre 3 vezes n mais e elevado a j 3π sobre 4 vezes n. Então vamos decompor este problema em dois casos, né, nos dois termos. Então, para o primeiro termo, né, esse termo da direita, para o primeiro termo do membro da direita, e elevado a j 2π sobre 3 vezes n, o período fundamental é 3, n igual a 3. É muito fácil visualizar aqui, né, basta substituir 3, fica 2π sobre 3 vezes 3, 2π. É o que nós precisamos ter. Então, n é igual a 3. Então, para cada múltiplo de 3, este primeiro termo aqui, do membro da direita, se repete. Para o segundo termo, nós temos e elevado a j 3π sobre 4 vezes n. O inteiro mais próximo que vai permitir, então, múltiplos de 2π é n igual a 8. 8, 16, 24, 8, 16 e assim por diante. Bom, então, o segundo termo tem como período fundamental o número n igual a 8. E o sinal todo? A expressão toda, qual vai ser o período fundamental? Será o mínimo múltiplo comum
entre 3 e 8, ou seja, n igual a 24. Então, para cada intervalo de 24 pontos, o primeiro termo passará por 8 de seus períodos fundamentais. E o segundo termo vai passar por 3 de seus períodos fundamentais. E o período fundamental de toda a expressão vai ser n é igual a 24. Ok, pessoal, nós encerramos então esta aula. Você deverá assistir pelo menos uma vez, 2, 3, enfim, até entender muito bem o que foi apresentado. E esta aula está baseada nas páginas 14 a 20 do nosso livro-texto. Você poderá estudar por lá também, ok? Até a próxima!